Glórias a Deus. Podem se sentar, irmãos queridos. Aleluia. No próximo domingo nós vamos estar chamando os líderes de célula, os anfitriões e aqueles que já têm auxiliado nas nossas células. Amém? Tá? Então são, na verdade, todos os integrantes do nosso ID. Tá? Todos aqueles que já fazem parte do nosso ID, então vão estar sendo ungidos na próxima semana. Então desde logo já estou também já avisando a todos os irmãos. Amém? Glórias sejam dadas a Ele. Vamos à palavra de Deus? Você quer ser alimentado pela palavra? Olha, nós precisamos de alimento, mas é de alimento todo dia, hein? Não é verdade? Todo dia você come alguma coisa salgada? Todo dia você bebe líquidos ou pelo menos água? Todo dia você come alguma coisa mais para o doce? Depende, né? Alguns sim, outros não. Né? Depende, né? Doce. Né? Depende, né? Né? Mas todos nós precisamos, né, de alimento. Então assim também é o alimento espiritual, a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar dele continuamente, né? Você não almoça uma vez por semana, almoça? Você não janta uma vez na semana. Então, a palavra de Deus é a mesma coisa, né? Temos que nos encher dela, ok? Então, quando eu vejo a palavra de Deus, tenho que falar que nem o profeta. Eu vi, logo as comi, né? Comi essa palavra. Ele fala assim mesmo, comi essa palavra. Por quê? Porque não dá para ficar sem, não dá para resistir. Não dá para resistir àquele prato bonito. Então, não resista ao banquete espiritual que Deus coloca na sua vida e na minha vida, cada momento, cada dia das nossas semanas, dos nossos meses, dos nossos anos. Amém? Tá? Então, sempre se alimentando da palavra de Deus, tá? E sempre falando com o nosso Deus. Vou pedir que vocês abram comigo, vai ser mais uma vez no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no seu capítulo 43. Livro do profeta Isaías, no seu capítulo 43. Isaías, aquele que mais profetizou sobre a vinda do Senhor Jesus, não é? Ele não fala Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, né? Ele não tinha a revelação do nome dessa maneira, mas profeticamente ele teve a revelação do Messias que viria, do servo do Senhor, do servo sofredor, daquele que viria colocar ordem em todas as coisas, daquele que daria a sua vida em favor de cada um, cada uma, porque o que interessa é realmente saber para quem nós nos reportamos. Conhecer o Senhor a quem nós nos reportamos. Este é o principal, porque aí os títulos todos que ele tem, eu vou utilizar conforme o momento, né? Conforme a etapa que eu vou estar desenvolvendo na minha vida, conforme o que estiver acontecendo, mas eu preciso saber a quem eu estou me dirigindo, a quem eu estou falando, com quem realmente, né, eu tenho intimidade. E isso fica muito claro pela palavra do Senhor. E quero dizer uma coisa, o ser humano, ele já nasce com um impulso inato nele. Um impulso por algum tipo de espiritualidade, algum tipo de religiosidade. Sabiam disso? O ser humano já nasce com isso. Por que ele já nasce com isso? Porque ele já foi criado, corpo, espírito e alma. Então, ele, quando nasce, já tem uma necessidade de ter algum tipo de ligação com o mundo espiritual, de ter alguma ligação com aquilo que for divino. Por causa do pecado, houve uma separação, né? O pecado separou o homem de Deus. Mas em Cristo Jesus nós temos de novo o quê? A união. Nós temos de novo o encontro. Nós temos de novo a reconciliação. Reconciliação entre os homens e Deus. Ok?
Ah, mas não é entre Deus e os homens? Entre os homens e Deus, por quê? Porque Deus nunca quebrou a aliança dele. Então, da parte de Deus nunca aconteceu, mas da parte do homem realmente aconteceu. E aí o pecado entra no mundo por força da rebeldia, por força do homem querer fazer do jeito dele e não seguir aquilo que diz a palavra de Deus. Então, por isso, tanto desconforto. Mas ficou em cada homem, em cada mulher, né? Ficou ali aquela semente também voltada e que necessita de coisas espirituais. Muita gente foge disso. Fala assim, eu não tenho nenhuma religião. Vocês não escutam isso? Eu não tenho nenhuma religião. Então, eu tenho todas e não tenho nenhuma. Ou eu aproveito o melhor de todas. Vocês já escutaram isso também, né? Aproveito o melhor de cada um. Então, a pessoa não se define. Mas, até mesmo para dizer que não crê em Deus, a pessoa está se definindo de alguma maneira. Porque ela está querendo dizer o que? Eu não aceito essas ideias sobre Deus. Então, qual é a ideia que você aceita? Alguma coisa ela faz. Então, muitos já tentaram escapar disso. Então, tem um famoso sociólogo, que alguns aqui já devem ter estudado na faculdade, chamado Augusto Comte. Alguém aqui já estudou Augusto Comte aqui alguma vez na vida? Né? Tá, na escola mesmo, no ensino médio, né? Aula de sociologia. Então, Augusto Comte, ele criou, né, o chamado, né, socialismo, né, utópico. Então, ele foi, né, um positivista, escreveu muitas obras sociológicas que são estudadas até hoje, aquela coisa toda, né, tudo pela sociedade, pela sociologia. Sabe o que aconteceu no final da vida do Comte? A sociologia não foi suficiente para ele. E aí, então, ele criou uma religião. Criou uma religião e começou, então, a praticar essa religião. Tá? Porque ele sentiu o quê? A falta de uma ligação com alguma coisa divina. Que não dava para ficar só na questão social, sem ter uma ligação, né, realmente com o divino. Então, vejam que pode escapar à vontade. Mas, né, eu já vi muita gente falar, graças a Deus que eu não acredito em Deus. Né? Então, a pessoa, sem perceber, ela acaba mencionando. Né? Já teve cientista aí que falou assim, eu não tenho prova nenhuma da existência de Deus, né? Eu não creio e tal, e aí começaram a questionar ele de várias coisas da astronomia e tal, né? De uma tal maneira, e ele muito inteligente, cheio de teorias e tal. Aí chegou um momento que perguntaram para ele algo que ele não tinha como dar resposta nenhuma. Aí ele falou assim, bom, aí você já está querendo que eu entre nas profundezas dos pensamentos de Deus. Não é que ele falou? Pensamentos de Deus. Né? Então tem a hora que não aguenta, é aquele negócio, né? Quem foi? Não sei quem fui. Né? Não sei quem fui. Porque é difícil escapar, né? É difícil escapar. Mas nós devemos saber a quem nós realmente servimos. Tá? E aquele que nos criou é aquele que nos sustenta. Porque o Senhor nos criou. Mas Ele não parou por aí, Ele continuou nos sustentando. Mesmo com o pecado atrapalhando, né? Ele ainda continuou sustentando e querendo trazer o homem de volta até Ele. E querendo que houvesse a reconciliação. Tá? É tudo que Deus quer. Deus não quer que nenhum só se perca, mas Ele quer que todos se reconciliem com Ele. O que diz esse texto aqui? Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Parece redundante, né? Jacó e Israel não é a mesma pessoa? Não é? Quem foi Jacó? Um dos patriarcas, lá do Antigo Testamento, não é? Israel. Israel foi o novo nome dado para Jacó. Porque Jacó também não foi fácil. Jacó fez tanta coisa errada. Jacó, né, quer dizer suplantador, né, aquele que suplanta todo mundo, né? Suplanta na malandragem, né? Seria hoje o estelionatário, né? Aquele ali que engana mesmo, certo?
Então era o Jacó. Mas ele passa por profundas experiências com Deus. E na marra ele tem encontros incríveis com o Senhor. E Deus até muda o nome dele por causa disso. Agora você não vai ser mais chamado Jacó, vai ser chamado Israel. Tá? Nome que até hoje, né, é utilizado, né, para o povo escolhido de Deus, que foi chamado ali no Antigo Testamento. Então, por isso que aqui fala, ó, Jacó, porque o criou, mas aquele que o formou, Israel. Formou, criou, mas formou. Criou Jacó, o suplantador, mas ele formou Israel para completar o seu projeto e fazendo com que aquele Jacó se tornasse um novo homem. Amém, Jesus? Tá? E hoje, em Cristo Jesus, eu e você somos chamados de o Israel de Deus. Todo aquele que foi remido pelo sangue de Jesus. Todo aquele que foi chamado das trevas para a maravilhosa e gloriosa luz do Senhor. Então, aquele que o criou, mas é aquele também que formou. Deixa o Senhor formar você. Deixa o Senhor formar. Porque Ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer. Nós não sabemos como fazer. Nós somos meros instrumentos. Somos barro nas mãos do Senhor. Para o Senhor usar do jeito que Ele quiser. E assim conseguir, né, formar. Mas na verdade, quem forma de verdade é o Senhor. É Ele que forma. E é Ele que nos chama de Israel agora. Você faz parte do Israel de Deus. E o que Ele fala para nós aqui? Não tema. Se tem uma coisa que acontece hoje em dia é temores. Mas é tanta coisa para deixar a gente temeroso, é ou não é? É tanta coisa para deixar a gente temeroso. Tem coisa que você não quer nem saber, não é? Nem quero saber. Que isso aí vai me deixar mais chateado, mais apavorado, não é? Tem hora que você não quer nem saber, né? Ah, eu tenho que falar uma coisa que é coisa boa, não é muito boa não. Ah, então eu não quero saber agora. Dá medo até de saber, não é verdade? Você nem quer ouvir. Você nem quer ouvir, ah não, mais uma bomba não, por favor. Não é assim? Mais uma não. Eu quero notícia boa, né? Quero só notícia boa. Então tem muita coisa para fazer com que eu e você tenhamos medo. Mas aí Deus, com seu amor, Ele fala para cada um de nós, não tema, pois eu te resgatei. Eu te trouxe de volta. Eu reconciliei você comigo. Eu te criei, eu te formei. Eu te chamei, eu te reconciliei. Eu estou fazendo coisa nova. Não temas. Ah, mas e diante disso, daquilo e daquilo outro? Ainda assim, eu continuo fazendo coisa nova na sua vida. E você vai perseverar, você vai suplantar, agora não suplantar com malandragem, né? Mas vai suplantar as coisas desagradáveis, ruins e negativas que acontecem na sua vida. E Ele quer que tenhamos experiência direta com Ele, porque Ele fala, eu o chamei pelo nome. Eu conheço você. Eu te conheço. Sei tudo sobre você. Quem é que sabe realmente tudo sobre nós? O Senhor nosso Deus. É Ele que sabe tudo. Tá? Ah, mas e quem está perto de mim? Quem está perto de você sabe de maneira limitada. E por mais que saiba, e por mais que tenha intimidade, sempre vai ser limitado. Mas Deus não. Deus é ilimitado. Eu te chamei pelo nome. E Ele vai mais longe e fala, você é meu. Está falando que somos dele. Que somos propriedade exclusiva dele. Que somos povo dele. Que somos o Israel dele. Amém, Jesus? Vocês são meus. Quer coisa melhor que isso? Onde nós temos um Deus pessoal, né? Um Deus que realmente se revela dessa maneira ao coração. Procura em outras religiões, filosofias religiosas por aí, não é? Procura, tem isso? Percebem que não tem nada sobre isso, ter uma experiência direta com o Senhor? Não tem. Pode ver, não tem. Tem ensinamentos para você seguir, né?
determinada divindade. Faça isso, faça aquilo, não é? Mas não se fala de um relacionamento direto. Tá? E aí quando eu quero um favor da divindade, o que eu faço? Não é assim, aí nós oramos, clamamos a Ele. Não, não é assim. Aí você faz um sacrifício. Ou então você, né, pega uma oração lá e fala aquela oração ali, né, decorada lá não sei quantas mil vezes, né? Que é uma forma de sacrifício, não é? E aí você tem que se sacrificar para ver se você vai conseguir a benevolência daquela divindade, né? Então veja que é diferente. É completamente diferente, tá? Espiritualidade que vai para o coração diretamente, para uma vida prática, é somente em Cristo Jesus que nós temos. Amém, queridos? Tá? E aí vem mais promessas para aquele que tem o seu coração íntegro, que não tem o seu coração dividido e que sabe a que Deus serve. Tá? Verso 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não vão encobrir você. Eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Glória a Deus. Opa, é isso aí, né? Olha que declaração. Olha que declaração. Vamos declarar juntos aqui. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Olha aí, ó. Promessas do Senhor, tá? Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. 43, 3. Verso 3. Pois eu sou o Senhor. Ele está se apresentando de maneira explícita. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o Salvador, o seu Salvador. Amém? Tem que ser, né, pessoal, né? Tem que ser pessoal. A experiência é pessoal. Uma casa pode ter pessoas que são, outras não são. Ah, mas a promessa não é para a família inteira? A promessa é para toda a família, claro. E cada um deve fazer a sua parte. Mas cada um tem que ter um encontro pessoal com o Senhor. Tá? E olha só até onde Deus vai. Eu dou o Egito como resgate para livrá-lo. E em teu lugar eu dou Cuxi e Sebá. Então, ele dá o que for necessário. Faz o que for necessário. Um pai faz o que for necessário para o seu filho, não faz? O que ele precisar, ele faz, não é? E se falar assim, ou é a tua vida ou a do teu filho. O que a pessoa faz? Então, eu vou embora e meu filho é salvo. É assim, não é? Um pai ou uma mãe fazem isso. Né? Se for o caso de dar a vida na troca, ele troca e deixa o filho sobreviver e ele vai embora e se entrega à morte. Não é verdade? Né? Então, um pai ou uma mãe é capaz de qualquer coisa, né? Por um filho, né? Por uma filha. Então, o nosso Deus também, ele foi capaz de fazer tudo. Ele entregou o melhor que ele tinha. Ele entregou o seu filho unigênito, Jesus, para morrer por nós. Ele deu o que tinha de melhor. E ele continua de braços abertos. Porque todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ganhar a vida eterna. Tá? Todo aquele que crer, todo aquele que experimentar, todo aquele que deixar Deus não só ser o Criador, mas também o formador. Tá? Fala, Criador. Fala, formador. Tá? Que na formação é que você realmente vai ter a vida nova, né? Sendo desenvolvida. Tá? Por isso que no Novo Testamento é dito, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver, é para desenvolver. E aí é Deus formando em nós
o caráter de Cristo. Tá? Repita comigo. Deus formando em nós o caráter de Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos para o versículo 10 agora, tá? 10 agora. Não estou pulando por causa de tempo, não. É realmente como está preparado para ser. Versículo 10, tá? Olha só. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor. A testemunha viu, ouviu, presenciou, não é? Senão não é testemunha. Ah, não, eu sou testemunha. Tá, e o que você sabe do caso? Ah, eu sei que, né, o Artênio contou para mim isso, isso e aquilo. Mas você presenciou? Não. Você escutou direto de quem falou? Não. O Artênio é que escutou e ele falou para mim que escutou. Então o Artênio é testemunha mesmo, não é? Eu sou o quê? Alguém que está relatando uma coisa indireta. Não sou uma verdadeira testemunha. A verdadeira testemunha é aquela que viu, ouviu diretamente, ok? Então por isso que ele fala, vocês são as minhas testemunhas. Porque vocês realmente presenciaram a minha glória e tudo aquilo que eu fiz e faço por este povo, aleluia. Tá? Declara o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Quem é este servo a quem ele escolheu? Jesus, o Senhor Jesus. É o servo a quem ele escolheu para realizar todo o seu propósito, tá? Para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Para que vocês compreendam, eu tenho que enviar esse meu servo, para vocês virem a entender. E Jesus então, né, permite que, né, o véu do Santo dos Santos se rasgue. E o acesso direto a Deus fique aberto. O acesso que o pecado tampa, né? Agora o acesso é totalmente restabelecido. Glórias a Deus, tá? Antes de mim, nenhum Deus se formou. Nem haverá outro depois de mim. Deixou claro, né? Antes de mim não tem e depois também não haverá. Não haverá. Ou é comigo ou não é com ninguém. Tem outra opção? Cadê a outra opção? O pessoal gosta de segunda opção, terceira opção, quarta opção, não é? Qual é a opção? Vocês veem aqui o quê? O universo impessoal ou um Deus pessoal? Um Deus pessoal. Muita gente crê, né, no universo, né, como sendo alguma coisa, né, que vai definir tudo, né? Ai, por que o universo está fazendo isso? Por que o universo está fazendo aquilo? Nossa, ele não tem dificuldade nenhuma de achar que o universo pode fazer alguma coisa e não consegue entender que existe um Deus pessoal por trás de tudo isso, que cuida de tudo isso, não é verdade? Uma dificuldade, né, que as pessoas têm, não é? Vamos, né, orar e falar com o Senhor, né? Então o pessoal fica falando assim, então vamos, né, colocar nossas vibrações em direção, né, a essa causa, né? Poxa vida, não é muito melhor vamos orar um Deus pessoal que nos responde do que vamos juntar nossas vibrações, não é? O pessoal faz de tudo para tentar fugir de certas coisas, né? E no final das contas não consegue fugir. Não consegue fugir, né? Depois chega e vem pedir oração, não é? Vem pedir oração para o crente, não é? Ah, você não quer orar lá na sua igreja lá, né? Pela minha família aqui que está quebrada, é ou não é? Aí ele recorre a quem? A vibração? Não, aí ele recorre a quem? A quem ele sabe que ora, né? Então é a hora da gente falar assim, tá bom, meu querido, vamos orar por vocês sim, e eu quero levar você junto comigo para a minha igreja. Temos que começar a fazer isso. Sabia disso? Vamos levar junto. Então vai comigo lá. Ah, mas vocês não vão orar? Vamos orar de qualquer maneira. Mas vai ser muito melhor se você for comigo. Se for comigo. Receber a oração lá coletivamente. Nós precisamos ser estratégicos. Amém, queridos? Tá?
Porque a gente é muito assim, de vir com pedido de tudo quanto é lado. Pedido de crente, de não crente, de gente de tudo quanto é religião. E nós vamos orar por todo mundo. Né? A Bíblia manda orar por todo mundo, amar todo mundo, não é verdade? Nós vamos fazer isso. Mas vamos ser estratégicos. Vamos começar, né, a trazer mais essas pessoas. Tá bom? Precisa de cura. Traz para a igreja para ser curado. Ah, mas a cura não pode ser feita fora do templo? Pode, claro. Mas fala de maneira intencional. Vamos orar pela sua cura e eu queria que você estivesse indo lá na minha igreja e nós vamos juntos lá orar pela sua cura. Amém, Jesus? Tá? Vamos ser mais estratégicos. Tá? Às vezes a gente não é nada estratégico. Né? Sabe, só fica falando para todo mundo, vamos orar, vamos orar, vamos orar, eu vou pedir oração por esse, por aquele e tal. Tá? Não está errado pedir a oração, nós vamos interceder, não é? A gente gasta tempo sempre intercedendo por todos, né? Então não é isso, não é esse que é o problema, isso aí não é problema. Mas a questão é que a pessoa precisa ir mais além, ela precisa conhecer um Deus pessoal. E a gente às vezes não deixa que isso aconteça. Porque fala, tá bom, pode ficar tranquilo que eu vou orar lá por você. Né? Depois ela dá o retorno se foi atendido ou não. Né? Mas não demonstra nenhum interesse de se aproximar do Senhor. Percebem? Então a gente perde tempo. E aqui Deus mostra que, olha, eu quero que vocês saibam. Eu quero que vocês creiam em mim. E eu quero que vocês entendam que eu sou Deus. Que antes de mim, nenhum Deus se formou e nem haverá outro depois de mim. Percebem? Deus é o tempo todo estratégico. Ele faz uma coisa porque Ele quer atingir um objetivo. Não tem nada jogado no ar sem objetivo. Nós podemos não entender tantos objetivos, mas Deus conhece todos eles e sabe por que Ele está nos conduzindo por aquele caminho. Amém, queridos? Então vamos aprender a ser mais estratégicos. Tá? Verso 11. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Então, cadê os outros salvadores aqui? Ah não, mas aí depende do ponto de vista, né? Tem outros aí que salvam também, né? Segundo a Escritura, não é assim. É assim? Além de mim não há Salvador algum. Vai ter que passar por mim. Dê o nome que você quiser dar. Tá? O problema não é o nome, o problema é saber para quem você está se reportando e ter uma experiência direta com o único e verdadeiro Deus, amém? Tá? Então você pode dar nomes como quiser, né? O problema não é o nome que você vai dar, o problema é a experiência que você vai ter com aquele que realmente dá uma verdadeira experiência para mim e para você, tá? Então além de mim não há Salvador, tá? 12. Eu anunciei salvação, tá? Revelei, salvei e anunciei. Ó, pacote completo, né? Revelei, salvei e anunciei. Pacote completo. Eu, não um Deus estrangeiro no meio de vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Aleluia, tá? E o 13 para encerrar. Desde os dias mais antigos, eu o sou. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderia revertê-lo? Gosto muito mais dessa tradução. Agindo eu, quem o impedirá? Né? Gosto mais dessa do que da NVI, né? Quem impedirá? Se é Deus que está agindo, quem vai impedir ele? Ninguém. E tem gente que pensa que consegue impedir, né? Não, mas agindo Deus, Ele tem o controle. Eu e você não temos o controle. Qual é o controle que nós temos? Nenhum, queridos. A gente pensa que tem, né? Gente, a gente se ilude, a gente pensa que tem. Ah, eu planejei direitinho, está dando tudo certo, né? Tenho tudo sob controle. A gente não fala assim? Não. Ou Deus tem sob controle tudo que diz respeito à nossa vida, ou então, né, nada feito, né? Na verdade, a gente não tem controle de nada. Ele é que tem o controle de tudo. Por isso, eu quero cada vez mais estar
né? Com Ele vivendo a sua vida em mim. Eu nele, Ele em mim, né? Cada vez mais. Por quê? Porque é Ele que tem o controle, né? É nele que eu vou ter segurança. É nele que eu vou esperar, né? Que todas as coisas se realizem, tá? Então, ninguém vai impedir o que realmente é propósito de Deus. Então, eu que tenho que me encaixar, eu que tenho que me ajustar. A gente tem a mania de querer, né, fazer ajuste naquilo que Deus estabelece. Deus estabelece como é que é para fazer, eu ajusto um jeitinho que fica mais confortável para mim. Eu não quero fazer daquele jeito que Deus falou que é para fazer. Eu quero fazer do jeito que para mim fica mais confortável. Né? Então somos teimosos. Tá? Aí depois não dá certo. Ah, por que não deu certo? Por que não deu certo? Né? Aí choramos para Deus. Choramos para Deus. E aí então Deus tem que falar, ué, mas eu não falei para você fazer desse jeito. Agora o estrago está feito, então vamos ver daqui para frente. Então como é que a gente faz? Né? Mas Deus estende a mão, né? E tira a gente de dentro do poço, não é verdade? E caiu no poço, mas Deus levanta a gente do poço também, né? Ele levanta, Ele dá a mão, levanta, né? Vamos lá, né? Vamos lá, você não ouviu antes, mas agora então, começou a ouvir? Comecei, então é comigo mesmo. Porque sou eu que revelo, sou eu que salvo, né? Sou eu que anuncio a salvação. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem como o Antigo Testamento já tinha tudo da palavra de Deus? Né? Tem gente que fala que o Novo Testamento é uma palavra e o Antigo é outra, né? Não é. É uma palavra só. A diferença está na intensidade da revelação. Porque o Novo foi escrito depois que Jesus já tinha vindo. Né? Então o entendimento já ficou, né, clareado porque o véu do Santo dos Santos se rasgou. Certo? Mas aí, né, toda vez que vai ser lido o Antigo, né, na perspectiva que você já conheceu Jesus, né, você percebe que Jesus está o tempo inteiro no Antigo também, né, sem estar com esse nome, correto? Mas já está ali desde as primeiras páginas, né, desde o Gênesis, tá bom? Então, a palavra de Deus é uma só, ela é fiel e verdadeira. E nessa manhã, eu quero conclamar você a se apegar mais ainda a esse Deus incrível, que é o Deus que por nós tudo executa, tá? Mas não pode ter coração dividido, tá? Não pode ter coração dividido, tem que ser com Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, tá? Nós temos muitas dificuldades com relação a isso, né? Que a gente põe muita coisa na frente, tá? E aí por último, aí eu vou pensar nas coisas de Deus, quando tem que ser o contrário. Penso nas coisas de Deus para que tudo que eu faça seja a partir da perspectiva de Deus e da sua palavra. Amém? Você entendeu isso? Diga, eu entendi. Então nós vamos colocar isso em oração, amém? E Deus vai transformar essa oração em ação. Oração. Eu oro com vistas a um propósito, para que tenha ação na minha vida, amém? Glória a Deus. Então se levanta comigo agora, então. E vamos orar. E vamos orar neste momento, tá? Eu queria que todos nós orássemos agora, nesse momento. Todos nós, tá? Para não quebrar. Vamos todos agora orar por esse propósito aqui, tá? Glórias a Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, Pai amado. Oh, Senhor. Vamos colocar para o Senhor que nós queremos viver essa palavra. Que nós queremos conhecê-lo mais e mais. Queremos levar essa palavra, queremos viver de acordo com ela. Queremos realmente ser aqueles que vão à frente, que são testemunhas fiéis e verdadeiras, que vão realmente realizar esse propósito. Começa então, vai falando, vai clamando ao Senhor, vai clamando ao Senhor. Oh, Pai querido, aqui está, Senhor, o teu povo, clamando a Ti, Senhor, porque quer mais revelação, porque quer mais, Senhor, atuação, Senhor, concreta no dia a dia das vidas, porque quer, Senhor, ser um instrumento de salvação, porque quer ter não só a certeza da sua salvação, mas ser também instrumento para a salvação de outros. Oh, Pai amado, muito obrigado por tudo aquilo que temos podido alcançar da Tua parte. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos é revelada.
Muito obrigado pela segurança que temos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Realiza esta obra, Senhor. Mais e mais em nossas vidas, Pai. Realiza esta obra, Senhor. Aleluia. Senhor. Pai amado. Tudo coopera, Senhor, para o nosso bem. Porque o controle de tudo é Teu, Senhor. Pai. Por isso, governa realmente nossas vidas, Pai. Nos coloca no prumo, Senhor. Nos direciona, Pai. Perdoa a nossa teimosia, a nossa rebeldia, Senhor. O queremos fazer tudo do nosso jeito. Pai, perdoa, Senhor. Pai, nos coloca nessa perspectiva de ter a Ti em primeiro lugar, Pai, em nossas vidas. Pai, faz isso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nos conduz em triunfo, Pai. Nos conduz em triunfo. E agora você vai em oração agradecendo a Deus por essa obra que Ele já está fazendo na sua vida. Comece a agradecer a Ele. Comece a agradecer a Ele. Comece a elogiar o Senhor. Elogia ao Senhor nosso Deus. Elogia, agradece. Seja agradecido por tudo. Faz isso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz isso agora, em voz alta, para principados e potestades ouvirem. Aleluia. Aviva a Tua obra, Senhor. E no decurso dos anos faze-a conhecida. Te louvamos e te bendizemos, Pai. Pela obra regeneradora da cruz. Pelo poder do Espírito Santo e os seus santos dons. Pela possibilidade de aprender dia após dia a caminhar contigo. E pela certeza da vitória completa que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Assim te agradecemos. Assim te louvamos. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. O Ministério de Louvor pode vir agora à frente aqui. Aleluia. Vai ter um cântico agora ou só no final? Só no final, né? Tá bom. Então os irmãos podem se assentar agora. Aleluias. Pastora Beth.